Buenas, gurizada medonha. Buenas, pessoal aqui do grupo, aqui do canal do Hernandes, do nosso canal. É um vídeo de reação. Eu não costumo fazer e nunca fiz, e tecnicamente eu também não sei como é que faz, tá? Mas eu pensei muito sobre gravar esse vídeo e sobre não gravá-lo, o que eu ganharia gravando. E eu estava em meditação agora e eu achei por bem gravar e trazer essa minha visão sobre este tema que está já há algum tempo correndo na internet e compartilhar com vocês a minha perspectiva, tá? Sobre o Frei Gilson. Nada contra a pessoa, nada contra a doutrina dele, mas queria falar sobre isso, tá? Antes de qualquer coisa, ajuda o Rafa aqui, deixa teu like, deixa teu like, inscreve no canal caso não seja inscrito. Vamos começar então, vamos pelo início. Eu sou Rafa Hernandes, cacique de Umbanda, espiritualista. Eu assisti algumas vezes o vídeo, eu não sei como fazê-lo e se soubesse eu não colocaria o vídeo dele aqui, tá? Por respeito a ele, porque eu acho que aquilo ali ele tá dando um tiro no pé. E porque eu acho que esse tipo de fala não merece ganhar ibope, tá? Mas como espiritualista eu me senti, após pensar bastante, meditar sobre o tema, eu senti a necessidade de me posicionar. E pode ver que eu tô sempre brincando, sempre rindo, mas hoje este vídeo ele não tem motivos de celebração, não. Porque nós vimos um sacerdote, um frei, um padre, alguém que de alguma forma é um influenciador, não só um influenciador digital, mas também um influenciador religioso, falando absurdos e demonstrando uma imensa ignorância sobre o tema, e ignorância nos dois sentidos da palavra, né? No sentido popular de ser uma pessoa estúpida, e ignorante também no sentido literal de não ter o conhecimento, porque ele bota no mesmo balaio religiões e doutrinas que são absolutamente distintas. Quando ele fala aqueles absurdos no sentido de católico não pisa em centro espírita, ok, faz algum sentido, né? Se nós lembrarmos da própria história de Chico Xavier, que foi excomungado da Igreja Católica, né? Que o padre falou para ele, olha, eu não vou poder mais receber a tua confissão porque tu se diz espírita. Nós estamos falando do século passado e o que o Frei fala é 2025, pasmem, né? É uma mentalidade muito retrógrada. Quando ele fala que ele diz que o diabo, que o espiritismo é do diabo, e quem conhece o espiritismo e quem conhece a Igreja Católica sabe que o diabo está muito mais presente no catolicismo do que no espiritismo. Eu não estou dizendo que na igreja tem um diabo, pelo amor de Deus, mas nós espiritualistas, e quando eu falo espiritualistas eu insiro os espíritas, kardecistas, nós não acreditamos na figura do diabo, da personificação do mal, como uma entidade, como um ser. Eu, um bandista, afirmo, não existe essa personificação do diabo. O diabo, ou essa figura de Satã, né, Satã, que é o opositor, ele está dentro da nossa essência. Tá? Eu tenho Deus e eu tenho o diabo dentro de mim. Isso é
confuso para muita gente, isso é louco para tanta gente, mas toda vez que uma pessoa atropela um animal e ri disso, essa pessoa, ela é a personificação naquele momento do diabo, do mal. E ele fala que o diabo também cura. Sim. Se existisse o diabo, ele também poderia curar. Porque todos nós acreditamos que Deus é onipotente, onipresente, onisciente e a causa primeira de todas as coisas e a inteligência suprema. E nós acreditamos que se houvesse essa personificação e se Deus é realmente a causa primeira de todas as coisas, inclusive as ações do diabo seriam ordem de Deus. E o nosso amigo, nosso querido Divaldo Franco se posicionou, né? Poxa, nós temos vários canais espíritas se posicionando de forma muito clara sobre e eu acho fantástico esse posicionamento de todos que estão aqui, todos que se posicionaram nesse período, e eu fiz questão de não fazê-lo, eu pensei em não fazer, e eu, como disse, meditei muito sobre trazer essa minha visão. A entidade diabo não existe, a não ser na doutrina católica e na doutrina protestante, que eles falam que existe, que o opositor ele é uma persona. Na espiritualidade não existe esta persona, tá? Não existe o ser malvado de chifre e rabo. Quem tem chifre e rabo é vaca. Mas a infelicidade que esse rapaz teve, com todo respeito, que ele não estudou pouco, para ser um frei, para ser um sacerdote, o cara, ele estudou muito. Inclusive, eu vi muitos podcasts dele e eu tava achando muito top a ação dele de acordar cedo, de fazer vídeos, lives de madrugada, fazendo oração, botando o povo para rezar. Fantástico. Mas essa ação dele, é esse posicionamento que ele traz, dizendo que o espiritismo é coisa do diabo, porque o diabo também cura. Dói aos ouvidos, sangra os ouvidos ouvir, e demonstra que ele estudou muito, mas estudou errado. Eu sei que esse vídeo dificilmente vai chegar nele, mas eu tô chegando em ti, e isso que é importante, eu tô chegando em ti, e te convidando a pensar sobre. E quando eu falo que Frei Gilson demonstra toda uma ignorância no sentido mais abissal do termo de comportamento, e ignorância no sentido literal de não ter o conhecimento, e que ele coloca tudo no mesmo balaio, ele fala em feitiço, em magia, e bota no mesmo pacote do espiritismo. Ah, não, mas eles também têm imagens. Não. Nós, umbandistas, temos um congá com imagens. Aliás, alguns de nós, umbandistas, temos congá com imagens. Outros trabalham com pedras. Outros sequer têm congá. Eu sou sacerdote de Umbanda, eu sou cacique de Umbanda. Hoje, eu não tenho congá. E continuo sendo sacerdote, continuo sendo umbandista, continuo dando atendimento. Como vocês sabem, eu mudei de cidade, e o meu Jabutá, a tenda que eu dirigia até mês passado, eu designei e ficou com meu irmão, que hoje é sacerdote da Taipo e está fazendo um trabalho fantástico, a corrente lá. Lá na Taipo existe um congá com imagens. Agora, centros espíritas kardecistas não têm imagens. Demonstra e denota a falta de conhecimento
deste cidadão chamado Gilson, que leva o cargo de Frei, que é aquele cara que deveria conduzir as pessoas para a luz e levar pessoas à luz, à clarificação, é levar as pessoas ao lado oposto da escuridão, da ignorância. E quando ele faz um absurdo, ele tem uma fala extremamente infeliz como a que ele teve. E eu não quero dizer que ele é uma pessoa infeliz ou que ele e eu não sei, essa é a crença dele e eu respeito a crença dele, mas não respeito esta atitude. E respeito essa atitude, mas não concordo com essa atitude dele. Porque eu, como sacerdote de Umbanda, se eu chego na minha corrente, se eu chego no meu abaçá, se eu chego na minha tenda sagrada e consagrada e olho para os meus seguidores, para os meus médios, para a minha corrente, para os meus ogãs e falo para eles, olha, prestem atenção, nunca um bandista jamais pisa num centro, numa igreja católica ou numa igreja evangélica. Muito bem pelo contrário. Eu preciso conhecer, saber quais são os valores daquela religião para poder tirar conhecimento, tirar proveito disso. A Igreja Católica tem uns fundamentos que são fantásticos. Existem padres que são maravilhosos. Existem freios que são fantásticos. Existem pastores que são fora de série. Existem sacerdotes de Umbanda que são fajutos, que são mentirosos. Existe isso. Existe gente boa e gente ruim. Eu não estou falando aqui, e eu quero deixar muito bem claro, que eu não estou falando mal da Igreja Católica. Não. Eu fui católico durante muitos anos. Eu tenho primeira comunhão, eu fiz a catequese, né? Eu sou batizado na Igreja Católica. Eu só não fiz a crisma porque meu padrinho de crisma não era crismado, então eu não pude fazer porque eu estava no caminho da crisma também. A vida me levou para um entendimento diferenciado, um entendimento diferente, que é a Umbanda. Só que quando nós vemos, quando nós assistimos um padre num culto, vociferando com raiva contra qualquer outra designação religiosa que não seja a dele, e demonstrando tamanha ignorância sobre, eu tenho que repudiar esta pessoa. Não atacá-la, jamais atacá-la, jamais ser uma pessoa ruim com ela. Mas eu tenho que lembrar daquele cara que é o nosso mentor, que é o nosso chefe, que é o nosso mestre, que é o mesmo que é cultuado pela Igreja Católica, é o mesmo que é cultuado pelo protestantismo, que é o mesmo que é cultuado por todos os cristãos, que é Jesus Cristo. Que quando estava na cruz, de braços abertos, com 2 ladrões, um em cada lado, sendo chicoteado, cuspido, humilhado por nós, e quando ele está lá, ele olha para aquela multidão em volta, ele sangrando, furado, com uma coroa de espinhos, ele olha para cima e fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eu estou longe, muito longe, extremamente a léguas, a anos-luz do nível de Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre. Mas eu tenho sim um desejo de olhar para cima, pensar no Frei e falar assim, Pai, perdoa. Ele não sabe o que está fazendo. Ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não sabe o que ele está falando.
E muitas pessoas que não têm o conhecimento também, assim como ele, vão acreditar no que ele disse. Porque, como eu disse no início da nossa conversa, ele é um influenciador religioso, pelo fato de ele ser uma autoridade, né? Todo sacerdote, ele é, de alguma forma, uma autoridade perante aos seus seguidores. E ele é um influenciador digital também. Ele é um cara que se posiciona em redes sociais. Ele é um cara que eu vi no podcast do Vilela, o Inteligência Limitada, e eu achei a explicação dele sobre a Bíblia fantástica. Eu achei maravilhoso o jeito que ele falou. Eu achei um pouco de egocentrismo e tal, mas eu sou um cara egocêntrico, então eu consigo identificar isso. Aí ele vai e me fala uma asneira dessas. Só quero deixar claro que ele não é o primeiro sacerdote católico ou protestante que falou um absurdo desse. Muitos outros antes já falaram. Como eu falei, a história do nosso querido Chico Xavier, que foi excomungado da igreja, quando o padre fala assim, ó, eu não posso mais, Chico, eu não posso mais ouvir tua confissão, Chico. É um vídeo triste de estar gravando. Eu queria muito fazer uma live com um padre. Se tu conhece algum padre que tem a cabeça aberta, que gostaria de participar comigo, ia ser um prazer trocar ideias sobre Deus, sobre espiritualidade. Eu não quero me estender muito nesse vídeo, mas eu vou te contar uma historinha que quando a tenda era na sala da minha casa, um certo domingo bateram a porta lá e a minha filha caçula, minha tutua, ela chega e fala assim, pai, tem um crente lá no portão. E a sala da minha casa, que era a entrada da minha casa, era a terreira, a tenda. Aí ela assim, eu falei, deixa pra mim. E ela falou, tu vai lá, tu vai correr ele? Eu falei, não. Eu saí na porta, saí no portão, falei, bom dia, meu amigo. Ele, bom dia, meu irmão. Tem um minuto para ouvir a palavra do Senhor? Eu falei, claro, entra. Se não lhe incomodar, a minha sala é minha terreira. Estava um pastor e não me lembro qual era a denominação, acho que é um pastor e um aprendiz, e um novato. E eles entram, e o pastor, o mais velho, olha para mim e fala assim, não tem problema não, meu irmão, podemos conversar. Eu não me lembro qual era a religiosidade dele, tá? Mas ele era daqueles que não tomavam café. E aí eu cheguei, ele era do Maranhão, e a terreira em Porto Alegre, e ele chega e tal, e eu falei, tô tomando um café, tia. E aí ele, não, a gente não toma café e tal. Eu, tá, então vamos fazer um chazinho. Aí minha esposa foi na cozinha, fez um chazinho, veio, nos serviu, a gente tomou ali, né, porque eles não podem tomar cafeína, alguma coisa assim. E a gente ficou ali, nós ficamos mais de hora falando sobre a Bíblia. E ele soltava um salmo, eu soltava outro, ele soltava um versículo, eu soltava outro, e a gente foi desenvolvendo o assunto. Sabe o que acontece? Acontece que a gente ficou 3 horas, 2 horas e meia quase conversando, ele vai embora, tranquilo, feliz, o jovem ali impressionado, ele falou assim, olha que legal, achei um batuqueiro que entende da Bíblia. Eu falei, mestre, eu não sou batuqueiro, sou um bandista, mas tá tudo certo, não é ofensa para mim. E todo mês ele voltava lá em casa, cada vez ele levava um novato novo é boa, um novato diferente. E a gente ficava debatendo sobre a Bíblia e ele falava assim, aqui tá a casa de um bandista que conhece a Bíblia. E ele falou assim, é para mostrar que Deus está presente em todas as denominações. Agora, o que não está presente em todas as denominações é o diabo. Na tenda, na terreira, no centro espírita, não tem a figura do diabo. O demônio, o capeta, o caramunhão, não há isso. Existem irmãos que estão menos evoluídos moralmente,
Existem irmãos que estão menos evoluídos cientificamente, como Kardec disse, né? A evolução é científica e moral. Conhecimento e atitude. Existe isso. Conhecimento e sentimento, no caso. Desculpa o desabafo. Desculpa de coração o desabafo. Mas eu quero saber qual é a tua opinião sobre esse fato, se tu ouviu esse fato, se tu ouviu falar alguma coisa. Se tu não ouviu, dá uma pesquisada no Google, bota ali Frei Gilson falando mal do espiritismo. E aí tu vai ver a frase dele. Tu vai ver ele falando que o espiritismo tem imagens, que católico não pisa no centro espírita. Eu vou dizer, Frei, eu já atendi pastor da igreja evangélica, que no púlpito tá lá falando mal da macumba, mas no domingo de manhã tá batendo na minha porta pedindo conselho. E entrando pela garagem para não passar direto, aí fazer toda a volta para dentro da minha casa e entrava. Eu já fui em centro espírita, já dei palestra em centro espírita. Eu já fui em igreja católica. Eu já assisti culto da igreja evangélica. Eu já fui ver como é que funciona o processo no budismo. Eu já participei de tantas religiões, eu estudei Alcorão, eu li o Alcorão, eu li a Kabbalah, eu li muita coisa de muitas religiões diferentes para entender e para não ser um ignorante. Para quando eu puder falar, eu falar assim, olha, baseado nisso que eu falo isso. Agora, Frei, eu sei que esse vídeo dificilmente vai chegar em ti, mas se o universo permitir, se Deus quiser, e se o diabo der uma forcinha, esse vídeo vai chegar para ti ou para algum assessor teu, alguém da igreja católica, e eu vou te falar assim, mestre, com todo respeito, só um momento, só um minuto, com todo respeito, não fala o que tu não sabe. Não fala o que tu não tem conhecimento. Não fala sobre aquilo que foge do teu discernimento. Não passa essa vergonha. E não seja um cego guiando cegos. Tu é um homem de Deus. Tu deveria ser um homem de Deus. E Deus jamais vai aplaudir uma guerra. Deus jamais vai aplaudir, vai se contentar, se alegrar com uma divisão. Não faz isso. Deus é união. Deus é amor. Deus é vida. Deus não é partilha. Deus partilhou o pão, mas ele não é divisão, sabe? Não faz isso. Certo? E tu me conta, o que tu acha dessa visão, desse posicionamento, do meu posicionamento? Tu acha que eu tô certo? Tu acha que eu tô errado? Por favor, deixa teu like, te inscreve e comenta aqui o que tu acha. Se eu tô errado, fala, eu tô aqui abrindo meu coração, dando a minha perspectiva. Pode ser que eu esteja falando a maior burrada do universo. Pode ser que eu tenha dado exemplos horríveis. Mas como eu falei, eu não fiz script. Eu simplesmente saí de uma meditação sobre o tema agora e resolvi gravar esse vídeo. Tá certo? Que Deus, nosso Mestre Jesus Cristo, que toda a espiritualidade, que Oxalá e todos os orixás, guias, mentores, guardiões, protetores, anjos da guarda, todos te abençoem sempre. Gratidão. E só não te esquece, por favor, de deixar teu like. Valeu.